Meus queridos, a paz do Senhor, trago aqui uma mensagem de Deus para a tua vida, que está lá em Lucas 7, a partir do versículo de número 36, a passagem da mulher pecadora, que lava os pés de Jesus, né, que unge os pés de Jesus. Lucas 7, a partir do verso 36, nós vamos ler somente do 36 ao 38, e a palavra de Deus diz: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Uma passagem poderosa, meu amado, né? Como já citamos aqui, da mulher pecadora que lava os pés de Jesus. Certa vez, como nós lemos, Jesus, ele foi convidado, né, como nós lemos aqui, rogou-lhe um dos fariseus. O fariseu, ele basicamente implorou que Jesus fosse na casa dele para que estivesse com eles ali à mesa, que se assentassem, como nós lemos, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele à mesa. Então o fariseu, ele praticamente rogou, ele implorou para que Jesus estivesse na casa daquele fariseu. Fariseu era, naqueles tempos, se nós formos trazer para os dias atuais, era como um doutor da lei, era alguém que entendia das escrituras, que compreendia os mandamentos, e ele roga, ele implora para que Jesus se assente com eles na mesa. E isso, talvez, se a gente for pensar hoje nos nossos dias, não é nada assim muito demais, não é nada sobrenatural, mas para um judeu, principalmente naquela época, até nos dias atuais, se a gente for analisar, mas principalmente naquelas épocas, nos tempos antigos, meu amado, um judeu, ele não se assentava com qualquer pessoa à mesa. O sentar à mesa era um sinal de comunhão, era um sinal de fraternidade, era um sinal de aliança, como nós falamos já, um sinal de comunhão. Então, basicamente, quando ele implora para Jesus entrar na casa dele, estar com eles ali na mesa, se assentar à mesa para se alimentar, ele está chamando o Senhor para ter uma comunhão. Ele está chamando o Senhor para sua casa, ele está chamando o Senhor para sua vida. Mas a gente vai ver que essa passagem tem muito a nos ensinar no dia de hoje, como nós nos posicionamos, como nós agimos diante das situações, porque não basta apenas implorar para o Senhor estar na tua casa, não basta apenas implorar para o Senhor ele entrar. A gente vai ver nessa passagem que fica muito explícito. Jesus, ele vai, ele é convidado, porque o Senhor, ele só vai, meu amado, aonde ele é chamado. A palavra de Deus diz que ele está à porta e bate. Se você abrir a porta e deixar ele vai entrar, vai fazer morada, vai cear contigo. Ele vai estabelecer, ele vai mexer nas estruturas da tua casa e vai mudar se nós permitirmos. E eis que uma mulher pecadora, que não tinha sido convidada, obviamente, como nós lemos, sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu, que era um importante fariseu, ela pega um vaso de alabastro com unguento e ela entra. Meu amado, ela teve uma ousadia tremenda, porque ela poderia ser apedrejada. Ela entrando numa casa de um fariseu, ela sendo uma mulher pecadora, que ele não iria convidar ela para estar, ela não foi convidada para estar na mesa. Ela não tinha comunhão com as pessoas que estavam ali naquele momento. E ainda assim ela viu uma oportunidade, meu amado. E quantas vezes, isso trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes nós perdemos oportunidades, quantas vezes você perdeu a oportunidade de estar aos pés do Mestre, de estar aos pés de Jesus. Mas a gente aprende muito com essa mulher pecadora. A gente vai ver que essa passagem aqui são dois pontos distintos de ensinamento de como nós devemos ser e o que nós não devemos agir. E nós já vamos situar isso dentro dessa mensagem que o Senhor ele toca para nós no dia de hoje. E ela, sabendo daquela situação, sabendo daquela oportunidade, ela deve ter visto, como a palavra nos disse, eis que uma mulher pecadora, ela era conhecida por ser uma mulher pecadora. Sabendo que Jesus estava lá, ela pega essa oportunidade, ela pega um vaso de alabastro com unguento. Quando a gente vai olhar nas escrituras, o vaso de alabastro ele era utilizado para levar um óleo precioso. Aqui, a passagem ela não nos deixa explícito qual seria, se seria a mirra. A gente vê muitas ministrações trazendo nesse sentido de ser a mirra, propriamente dizendo,
Mas a passagem não nos deixa explícito, mas diz que é unguento. E a Bíblia, quando ela vai dizer de unguento, ela não está falando de qualquer óleo, ela não está falando de qualquer azeite, porque quando ela quer tratar de algo normal, de algo comum, a Bíblia vai dizer sobre óleo, ou às vezes, dependendo da situação, azeite, mas propriamente como óleo. Mas quando quer falar de algo precioso, de algo caro, de algo especial, ela vem nos trazendo como unguento, ou propriamente um azeite, mas como a gente vai ver aqui, unguento. Então a gente vê que ela não estava carregando qualquer óleo, ela não estava carregando qualquer perfume, ela não estava carregando qualquer coisa para chegar na presença do Senhor. Ela pegou o que tinha de melhor, um vaso de alabastro com unguento. E a Bíblia vai dizer que levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás aos seus pés chorando. Ela não estava na mesa, ela não tinha sido convidada. A gente vai ver que na passagem ela não fala nada. A passagem inteira ela não cita um A, mas ela ainda assim, ela se lança aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés do Mestre. Meu querido, separa o que você tem de melhor para o Senhor. Consagra a tua vida a Deus. Não seja aquele como aquele fariseu, e nós vamos citar esse ponto, que queria ter Jesus de qualquer maneira. Porque você vai ver as pessoas no mundo aí fora querem ter o Senhor na sua vida de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito que o Senhor ele faz morada na tua vida, não é de qualquer jeito que o Senhor ele faz morada na nossa casa, não é de qualquer jeito que nós temos comunhão com Jesus. É necessário um processo, é necessário um desejo, é necessário ter uma esperança, como aquela mulher teve. Ela agarrou a oportunidade que ela teve de estar na presença de Jesus. Meu querido, não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de você se achegar e estar aos pés do Mestre. E ela vai dizer, a palavra vai dizer que ela estava aos pés de Jesus chorando. E chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Meu amado, ela começa a chorar nos pés de Jesus, ela começa a lavar o pé do Senhor com as suas lágrimas, com os seus cabelos ela seca, ela beija o pé do Mestre, e ela pega aquele unguento, ela unge os pés de Jesus, ela pega algo precioso, algo caro, e derrama aos pés do Senhor. E trazendo isso para nós hoje, meu amado, o Senhor ele está falando comigo e com você. Derrama a tua vida na presença de Deus. Se quebranta, se lança aos pés de Jesus. Se humilha na presença de Deus. Porque aqueles que se humilham diante do Senhor é quem ele exalta. Por isso que vai dizer que tudo que é humilhação no mundo, e quando você se achega, o teu testemunho de transformação, meu amado, Deus ele transforma em dupla honra. Tudo que é humilhação, Jesus ele transforma em dupla honra. Só que nem todo mundo vai ficar feliz. A gente vai ver que aquele fariseu, ele vendo aquela situação, e a gente não vai ler aqui a passagem toda, mas se você tiver oportunidade, leia do 36 ao 50, vai citar a passagem da mulher pecadora. E nós vamos citar aqui essa passagem até o final, mas não vamos ler para termos tempo, que é precioso aqui. E precisamos abordar aquilo que o Espírito Santo ele toca no meu coração para trazer para nós no dia de hoje, que primeiramente o Senhor derramou sobre a minha vida para que eu pudesse compartilhar. E de graça nos foi dado e de graça nós compartilhamos para a glória e honra de Deus. E aquele fariseu ele não fica feliz. Vai ter muita gente, meu amado, que não vai te ver, não vai ficar feliz quando você se aproximar do Senhor. Vai ter pessoas que vão ter inveja. Vai ter pessoas que vão olhar e vão dizer que você não é digno, mas o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho dos dignos, não é o evangelho dos santos, não é o evangelho dos melhores. O evangelho de Cristo é o evangelho de remissão de pecados, é o evangelho do conserto, é o evangelho do reparo. E foi nisso que os judeus, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles não entenderam. Eles não entenderam que o evangelho não era dos santos, não era dos melhores, não era daqueles que cumpriam a lei, até porque a Bíblia vai dizer que o Velho Testamento terminou debaixo de maldição, porque ninguém mais se achegava a Deus. Por quê? Porque ninguém era fiel em todas as coisas, e não adianta ser fiel em uma lei ou outra. Para cumprir por baixo da lei, tinha que ser fiel em todas elas. E a gente vai ver que... Mas isso era uma promessa, a gente não vai abordar aqui muito
por causa do tempo também, já estamos chegando aqui em 10 minutos, ainda tem alguns pontos para a gente tratar na tarde de hoje aqui que o Senhor ele nos traz. Mas era uma promessa que Deus fez lá antiga, lá em Abraão. Quando ele chama Abraão para fora da tenda e manda Abraão olhar para o céu e fala assim: Abraão, pode tu contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. E se a gente ainda voltar antes, quando Adão e Eva caem lá, né, dos jardins, que a serpente engana eles dentro daquela situação, Deus ele vai nos dizer através da sua palavra que chegaria um momento que um pisaria na cabeça da serpente, que faria uma nova aliança. E a gente vai ver que essa aliança estava em Jesus Cristo. Por isso que lá no livro do profeta Ageu 2, quando vai dizer sobre a glória da segunda casa, vai dizer que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. E a glória da segunda casa, meu amado, é a glória que há no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, que você pode adorar de todo o teu coração. Adora o Senhor de todo o teu coração, meu amado, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Se prostra aos pés do Senhor, não se incomode de chorar, de se humilhar, clama a Ele, abre o teu coração. A gente vai ver que essa mulher pecadora, ela não se incomoda com o que as pessoas estavam falando. O que ela se preocupou foi de separar o melhor, o que ela se preocupou foi de se prostrar diante de Jesus, o que ela se preocupou foi de derramar a tua vida nos pés do Mestre. E o Senhor, Ele nos chama para isso, meu amado, para intimidade. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho dos santos, não é o Evangelho dos justos, é o Evangelho de remissão de pecados. Por isso que vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não leva sobre si esse fardo pesado, esse jugo de morte, não. Deixa na cruz, meu amado. Deixa na cruz porque o Senhor ele já levou por mim e por você. Mas nem todo mundo vai ficar feliz. A Bíblia vai dizer que aquele fariseu vendo aquela situação, olha o que ele vai dizer. Ele fala assim por detrás: se este fora verdadeiramente profeta, saberia quem e qual é a mulher que te lava os pés. Isso ele fala de Jesus, meu amado. Isso esse fariseu está falando do Senhor. Se este fora verdadeiramente profeta, saberia quem e qual é a mulher que te lava os pés, que te unge os pés. Porque não seria prudente para um judeu, Jesus era judeu, fazer aquilo. Mas Jesus ele estava ensinando que aquilo de ser ou não ser já estava sendo rompido. O véu ele ia ser rasgado, não ia ter mais essa questão. Nunca teve, meu amado, acepção de pessoa para estar na presença de Deus. Mas olha o que ele vai dizer de Jesus. Saberia quem e qual. Se este fora verdadeiramente profeta, saberia quem e qual é a mulher que te unge os pés, que é uma mulher muito pecadora. E Jesus vendo aquilo, e interessante que a mulher não fala nada. E tem horas que a gente quer falar, tem horas que a gente acha que está sendo injustiçado. Você acha que estava sendo justo para ela? Você acha que foi justo para Jesus carregar aquele madeiro, carregar aquela cruz? Porque diz, meu amado, sinal de cruz não é sinal de bênção. Símbolo de cruz é sinal de maldição. Não é sinal de honra, meu amado. Ele sendo Deus, por mais que fosse 100% homem, sendo 100% Deus, você acha que foi justo com Jesus? Você acha que era justo com aquela mulher? Sendo apontada, sendo afrontada na frente de todo mundo? Mas a gente aprende muito com essa passagem. Porque às vezes a gente quer falar, a gente acha que está sendo injustiçado e quer apontar e fala: Senhor, não está sendo justo comigo. Mas foi justo com Jesus? Tu acha que Jesus não sabe da tua circunstância? Será que tu acha que Jesus não sabe da tua luta, da tua peleja? Mas a gente tem que aprender como essa mulher. Que ela não fala nada. Ela deixa o Senhor, o advogado dos advogados, defender ela. E Jesus defende ela, meu amado. A gente vai ver que Jesus defende ela. Porque quando ele fala isso, se esse fora verdadeiramente profeta, saberia quem qual é a mulher que te unge os pés? Jesus ele cita uma parábola, ele vai falar assim: Simão, havendo 2 devedores, um que te devesse 500 denários e o outro que te devia 50 denários. Trazendo para nós, né, para ficar mais fácil. Simão, havendo 2 devedores, um que te devia 500 dinheiros e o outro que te devia 50. Sendo as 2 dívidas perdoadas, quem o amará mais? E Simão vai dizer: mestre, eu acredito que quem a dívida era maior, que a dívida era maior, me amaria mais. E Jesus vai dizer: Simão, respondestes muito bem. Agora vê essa mulher. Aí Jesus
cita essa parábola. Todo mundo ali era doutor, ali pelo menos os fariseus eram doutores, já estavam entendendo mais ou menos o que Jesus estava falando, e eu vou trazer para nós aquilo que o Senhor ele tem para nós no nosso ensinamento de hoje. E Jesus, vendo aquilo, ele cita essa situação dos dois devedores, o que devia 500 e o que devia 50, e quem o amaria mais. Aí ele vai dizer: Simão, tá vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, tu não me deste água para que eu limpasse os meus pés. E naquela época, o chão era de barro, as sandálias ficavam todas sujas. Então aquele fariseu, ele queria receber Jesus de qualquer jeito. E ainda assim Jesus foi lá, mas Jesus ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que o encontro, a transformação não seria com aquele fariseu, seria com aquela mulher pecadora. Jesus ele sabe da tua circunstância. Deixa as tuas lutas, as tuas injustiças que está sendo feita, as calúnias, as difamações, deixa diante do altar. Deixa diante do Senhor, deixa diante daquele que pode todas as coisas. E foi o que aquela mulher fez. E vendo aquela situação, quando Jesus ele fala isso, tá vendo? Eu entrei na tua casa, tu não me deste água para que eu limpasse os pés. Mas essa mulher, sem cessar, me lava os pés com lágrimas e os beija. Eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculos, que é no caso os beijos, né? Eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculos. Mas essa mulher, sem cessar, me beija os pés e seca com seus próprios cabelos. Eu entrei na tua casa, tu não me deste óleo para que eu ungisse a minha cabeça. Olha o que o Senhor está falando, isso aqui é tremendo. Jesus, ele cobrou do fariseu coisas comuns. Jesus, ele não vai te pedir nada que seja extraordinário que você não possa fazer. O que o Senhor ele cobra daquele fariseu foram coisas comuns. Água para limpar os pés, ósculos santo, quando entrava um outro judeu faria isso, seria sendo recebido na sua casa, e óleo para que ungisse a cabeça. Então o Senhor estava falando, tu não me deste óleo para que ungisse a cabeça. Mas ela, sem cessar, ela sem parar, meu amado, ela unge os meus pés com unguento. Então Jesus ele só pede para que a gente faça o que é comum. É melhor você obedecer do que você sacrificar. O Senhor não está esperando hoje que você faça nada sobrenatural, nada que você não possa fazer, não. Ele exigiu daquele fariseu coisas comuns, mas aquele fariseu queria receber Jesus de qualquer jeito, queria receber de Jesus de qualquer maneira. Meu amado, Jesus ele não vai ser aceito na tua vida de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que se recebe o Senhor, meu amado. É necessário um processo, por isso que muitos aí se perdem, porque não se achegam. A Bíblia vai dizer que o meu povo perece, o meu povo peca por falta de conhecimento. E o Senhor ele chama para nós hoje para termos intimidade. O Senhor ele te chama para tu conhecer as escrituras, o básico. O Senhor não está te chamando para ser um grande teólogo, nada disso, mas conheça um pouco. Conheça quem é o Senhor, conheça quem é o Mestre. E ele está falando, tu não me deste óleo para que eu ungisse a cabeça, que é o normal. Mas ela, com unguento, unge os meus pés. E ela não fala nada. Ela deixa Jesus defender ela. E Jesus defende ela. O Senhor ele tá para te defender, meu amado. Mas ele tá falando, filho, dá espaço para eu trabalhar na tua vida. Às vezes a gente quer ficar botando a mão no problema e quer resolver do nosso jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Não, meu amado. Deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar, dá liberdade para Jesus na tua vida, para ele transformar a tua casa, para ele botar esse cativeiro por terra em nome de Jesus. As tuas afrontas, os dardos inflamáveis do inimigo, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Toda afronta vai cair, meu amado. O gigante não é para te derrubar, o gigante te promove. Olha, aquela mulher que aquele fariseu achou que ia humilhar ela, Jesus defende ela na frente de todo mundo. E o Senhor, ele te defende, meu amado, na frente de todos. E ele fala, tu não me deste água para lavar os pés. Não me deste ósculos e nem óleo para que eu ungisse a minha cabeça. Mas ela, com as suas lágrimas, lava os meus pés. Com os seus cabelos ela seca. Ela beija os meus pés e lava com unguento, lava com algo precioso. Pega o que tu tem de precioso e derrama diante do altar. E isso hoje não é nenhum unguento, nem nenhum óleo específico, é a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Deixa ele operar, operando ele quem impedirá, botando a mão nele e livrando quem vai ficar de pé, meu amado. Mas às vezes a gente quer crescer, às vezes a gente quer ser grande, mas para ser exaltado primeiro tem um processo de humilhação. Se humilha na presença de Deus, os humilhados serão exaltados. Deixa Deus ele trabalhar na tua história, deixa Deus trabalhar na tua vida. Meu amado, deixa ele entrar nessa circunstância, deixa ele mudar a tua história.
Deixa ele trabalhar, meu amado. E essa mulher, sabendo dessa circunstância, ela não fala nada. Depois você lê na tua casa, meu amado, do 36 ao 50, ela não fala nada. E quando chega, né, primeiro ele proferiu aquela parábola dos devedores, depois ele fala da mulher e fala do fariseu, e meditando nisso para nós, a gente vê que nós não temos que ser como aquele fariseu. Aquele fariseu serve de exemplo para o que não devemos fazer, que não é de qualquer jeito que o Senhor vai ser recebido na mesa. Não é de qualquer jeito que o Senhor vai aceitar. Por isso que muita gente não tem a vida transformada, porque quer receber Jesus de qualquer maneira. Quer lutar com as forças do seu próprio braço, pela sua própria força. Enquanto a gente está muitas das vezes botando a mão, Deus ele não vai trabalhar. Ele está falando, filho, tira a mão desse problema. Tem luta que a gente tem que botar a mão? Sim. Tem luta que a gente tem que botar a mão. E como eu sei, Rodrigo, quando é luta que eu tenho que botar a mão ou não? Meu amado, tudo que você tem autonomia para resolver, tudo que você tem autonomia terrena, física, de poder fazer, Deus não vai fazer. Tudo que é pra gente fazer, Deus não vai fazer. Mas o que não é pra gente fazer na área sobrenatural, na área das afrontas, na área das lutas, aí ele fala, tira a mão que esse problema quem vai resolver sou eu. E às vezes a gente quer lutar e a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades e os principados, meu amado. Então Deus ele tá falando, tira a mão desse problema. Deixa as tuas humilhações, as tuas afrontas diante do altar. Pega tudo que é humilhação, coloca aqui, ó, Senhor, tô deixando na tua presença, eu tô botando nos teus pés. É nos teus pés, se prostra diante de Deus. Toca no altar, meu amado. Deixa Deus ele mudar a tua vida, mudar a tua história. A gente já tá quase aqui terminando. Aí ele vai chegar e vai falar, tá vendo, Simão? Essa mulher, quando ele cita, depois de passar disso, ele vai dizer, os teus muito pecados te são perdoados. Porque por quem muito devia, muito amor. E para quem pouco devia, pouco amor. Aí ele vai dizer aqui, ó, lá no 47. Por isso te digo que os seus muito pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O Senhor ele veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. E todo aquele que confessar e crer que Jesus é o único que vive e reina para todo sempre, salvo será a tua casa. Invoca o nome do Senhor, meu amado, salvo será tu e a tua casa. Ele está com os ouvidos apostos. Invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Porque para quem muito devia, foi quem muito amou. E ele vai terminar dizendo, por isso te digo que os teus muitos pecados te são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Confessa o Senhor Jesus na tua vida. Confessa o Senhor na tua casa. Deixa ele entrar e mudar a tua história. Deixa ele entrar e fazer morada, meu amado, porque ele tem perdão para a tua vida. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Então creia, meu amado, se aproxima do altar, se aproxima do Senhor. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Porque se você for olhar no livro da lei, somente Deus perdoa pecado. Nenhum outro, não é o sacerdote, não é o profeta, nenhum. Somente Deus perdoa pecado. Então aqueles doutores da lei, que eram conhecedores das escrituras, de tudo, eles vão dizer, mas quem é esse que perdoa pecados? E eles nem sabiam quem estava lá. Mas eu glorifico a Deus, porque eu e você nós sabemos. E Ele é fiel para perdoar, e Ele é fiel, não rejeita o nome do Senhor. Porque todo aquele que não rejeita o nome de Deus, o nome de Jesus diante dos homens, o próprio Senhor Jesus vai dizer, aquele que não negar o meu nome, eu não negarei o nome dele diante dos anjos, diante dos arcanjos, diante dos serafins, diante de Deus, diante dos anciões, meu amado. E o nome que não for negado, meu amado, vai estar escrito no livro da vida. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Meu amado, temos muito ensinamento.
Essa mulher, ela foi justificada diante dos homens. Ela não falou um A, ela não falou um B, ela ficou em silêncio e ela permaneceu do jeito que ela entrou com um propósito. Então entra com um propósito na presença de Deus, entra com um propósito na presença do Mestre. Não entra de qualquer jeito, não leva afronta no teu coração, não deixa descer no teu coração. Antes, entrega na presença do Senhor, se prostra nele, confia nele, o mais ele fará. Ele tá com ouvidos apostos, se posiciona, meu querido, se toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Não fica com dúvida, não seja como aquele fariseu, que eu e você não viemos ser como aquele fariseu que queria receber Jesus de qualquer maneira. Não, que a gente aprenda como aquela mulher. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos os nossos erros, mas ainda assim ele é fiel para perdoar e apagar. Mas nós temos que confessar. Confessa Jesus na tua vida, aceita ele entrar na tua casa. Ele tem uma história linda para ele fazer na tua vida, e vida com abundância. Mas a gente tem que abrir mão de coisas, e tira do teu meio amizade que não edifica. Tira fariseus da tua história, tira fariseus, aqueles que estão do teu lado e muitas das vezes estão mais para te julgar, são como acusadores, Senhor. Mas toma posse em nome de Jesus, e que a gente possa ouvir a mesma coisa que aquela mulher ouviu: a tua fé te salvou. Vá em paz. Meu amado, tenha fé no Senhor, confia nele. Seja como que eu e você venhamos ser como aquela mulher que estava aos pés de Jesus, se prostra aos pés do Mestre. Creia que ele tem uma história para a tua vida, uma história de vida com abundância para tu e para tua casa. Não aceita a palavra de maldição, não aceita a palavra contrária, coloca por terra em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória, mas para ter Jesus na vida não é de qualquer jeito. O Mestre não vai ser recebido de qualquer maneira. Mas como eu faço isso, Rodrigo? Mateus 11:28. Vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Vai como tu tá. Muitas das vezes a gente escuta: eu preciso mudar. Não, deixa Deus mudar. Vai do jeito que tu tá. Vai do jeito que tu tá. Do jeito que tu consegue ir, tu vai. Do jeito que você consegue se achegar, você chega. Se prostra, fala: se eu não tô conseguindo, chora. Seja sincero. Faz com aquela mulher. Fica aos pés do Mestre. Deixa ele tratar das tuas feridas. Deixa ele mexer na tua história. Deixa ele mexer na tua estrutura. Deixa ele botar o teu nome no livro da vida e poder dizer: a tua fé te salvou. Vá em paz. Meu amado, toma posse da tua vitória. Que a gente venha aprender. Não venha lutar as lutas espirituais, lutas que a gente não consegue, coisas que a gente não consegue resolver. Não tenta fazer do teu jeito. Tem que ser do meu jeito, senão eu vou desistir. Não, meu amado, não é momento de desistir. Não é momento de olhar para trás. É momento de olhar para o alvo. É momento de olhar para frente. Que o Senhor venha colocar as mãos sobre a tua cabeça, guiando a tua vida sobre a palavra de Deus, guiando a tua vida sobre o querer do Senhor. Que a gente não venha olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente venha olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. E meu amado, confessa ao Senhor na tua vida. Deixa ele entrar na tua casa. Deixa ele fazer morada. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. O Senhor tem coisas grandes para você. Não aceita nada contrário. Não aceita nada que seja diferente do que o Senhor preparou para mim e para você. Porque nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração do homem nenhum sondou os planos que o Senhor preparou para nós. Então creia que coisas grandes o Senhor ele tem, e não são caminhos de morte, não são caminhos de tribulação, é caminho de vida e vida com abundância. Mas é momento de se posicionar. Então se posiciona diante do Senhor, deixa viver uma vida transformada diante do altar e toma posse da tua vitória em nome de Jesus, porque o Senhor tem coisas grandes, e eu creio que coisas maiores ainda virão, mas ele fala para mim e para você: fica no pé do Mestre. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração dos irmãos. Um dia de vitória, um dia de bênção, uma semana de bênção, em nome de Jesus. E toma posse da tua vitória e se prostra aos pés de Jesus.